Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Sul, para você, internauta, boa tarde. No entrevistado do dia hoje, nós vamos ter uma entrevista muito interessante. Vamos trazer aquele caso do menino Arthur Knupp, a criança que foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AME, que conseguiu mobilizar toda a nossa região através das ações solidárias das pessoas, comunidades, para ajudar o Arthur a conseguir o Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo e é indicado para situações como a dele. E, na época, custava um valor que oscilava em 6 milhões de reais. E o desfecho do caso, como é que ficou? E, na verdade, a família não conseguiu arrecadar o valor que era necessário. E aí, eles conseguiram esse medicamento na Itália. Essa trajetória nós vamos saber a partir de agora. Nós estamos recebendo o André Xavier, que é o pai do Arthur Knupp, e vai trazer todo esse desfecho, toda essa história. André, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Moreira, boa tarde, internauta, boa tarde a todos do Tribuna do Leste. É um prazer estar com vocês aqui de novo, né? Agora para a gente contar como que foi essa trajetória, que foi muito sacrificante, mas foi muito prazerosa com esse tempo. E, mais uma vez, agradecer a portas abertas para a gente estar aqui explicando como que foi essa trajetória nossa. Não conseguimos aqui, mas graças ao bom Deus, conseguimos na Itália. Deus nunca nos abandona. Ô André, um pouquinho da história do Arthur, para quem não pôde acompanhar desde o começo. Pois é, Moreira, Arthur é uma criança, hoje está quase completando seus 3 anos de idade. Aos 45 dias de idade foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa progressiva, que é uma doença que o seu corpo não produz uma proteína chamada SMN, e por falta dessa proteína, os neurônios motores vão morrendo. E a criança vai ficando frágil, vai tendo muito problemas respiratórios. E com 45 dias de vida, a gente foi diagnosticada essa doença. E ao ver essa doença, a gente foi vendo o que poderia fazer de tratamento. E quando a gente foi descobrir, automaticamente o Arthur precisava da medicação mais cara do mundo, que na época, Moreira, custava seus 12 milhões de reais. E aí começamos a grande luta, né? Ou a gente fazia alguma coisa, ou a gente entregava. Então a gente preferiu estar fazendo alguma coisa, dando o que o Arthur precisa de melhor, e que foi a luta pelo Zolgensma. São raríssimos os casos de AME, né? E para manter o Arthur com essa expectativa de vida, qualidade de vida, aí foram muitas fases, né, André, que vocês tiveram que superar, não é isso? Isso, Moreira, foi muitas fases que a gente tiveram que superar, foi dias difíceis, foi muitos meses em hospitais, foi muito difícil, os primeiros dias. A descoberta é uma dor muito grande, né? Que a gente vê um filho, a gente imagina um filho correndo, brincando, fazendo o que as outras crianças fazem, do nada vem essa doença e a gente tem que respirar fundo, imaginar e agir, né? Não podemos se entregar, então foi uns momentos difíceis, mas que estamos superando ao dia a dia. Enquanto não adquiriu o Zolgensma, tinha uma vacina também, né? A Esperança, né? Isso, Esperança, isso, que era na época quando o Arthur foi diagnosticado com atrofia muscular, tem essa medicação também, que é uma excelente medicação, que é o Esperança, que é administrada de 4 em 4 meses. Então, graças a essa medicação, que o Arthur também permaneceu forte para estar tomando essa medicação na Itália, porque se não fosse essa medicação aqui, o Arthur não teria nem quadro clínico para estar tomando esse Zolgensma. E aí, nós tivemos várias mobilizações para que se pudesse apurar o valor para pagar essa medicação. E aí, o que representou toda essa mobilização, várias ações por parte das pessoas e comunidades? Ô Moreira, essa mobilização, representação, representou a vida do Arthur. Porque sem essa mobilização, sem essa arrecadação, jamais a gente conseguiria chegar onde a gente chegou, jamais a gente conseguiria dar a melhor qualidade de vida para o Arthur, jamais a gente conseguiria fazer isso aí, porque a mobilização foi extremamente importante. Então, aproveitar desde já agradecer e dar um abraço no coração de cada um que se mobilizou, que orou por Arthur. E está orando, né? Você citou no começo, quando vocês descobriram a AME, com essa questão do Arthur, ela custava o medicamento 2 milhões. Vocês,
com essa mobilização, conseguiram arrecadar quanto? Então, Moreira, com a nossa mobilização, a gente conseguiu arrecadar, foi 2 milhões e 100, se eu não me engano, mais ou menos, com essa mobilização que a gente conseguiu arrecadar para a gente tá embarcando para a Itália. Porque quando a gente começou a campanha, o nosso foco era o Arthur tá tomando essa medicação aqui no Brasil, a gente está conseguindo, porque os nossos advogados falaram na época que quanto mais valor também a gente conseguia, ficaria mais fácil da justiça estar completando esse valor, né? Então, esse valor de 12 milhões seria uma complementação para a justiça estar pagando o resto, para a gente estar conseguindo tomar essa medicação aqui, perto da família, perto do apoio, perto de tudo. Mas, como diz, a gente tem um plano, mas Deus tem outro para a gente. Acabou que a gente não conseguiu aqui, a justiça não concedeu, várias liminares, depois foi para o STF, então ficou dificílimo mesmo a gente estar conseguindo, e Deus abriu a porta da gente estar indo para a Itália. E se não fosse esse valor, era impossível, porque o euro custa, chegamos a pegar o euro a R$6, então quer dizer, uns R$6 fazer um euro. Então, graças a Deus, a mobilização e a gente conseguiu chegar no nosso grande objetivo. E como é que foi essa questão de ir para a Itália? Como é que surgiu isso? O que é a verdade em termos da cidadania? Então, Moreira, a verdade foi o seguinte, a gente ouviu de uma mãe que tinha essa possibilidade de alguma pessoa que tiver descendência de italiano, que a medicação lá seria gratuita desde quando a criança está dentro dos parâmetros de saúde, parâmetro clínico para estar tomando essa medicação, que essa medicação seria gratuita na Itália. Mas para isso a gente teria que chegar lá, teria que estar fazendo todas as documentações, teria que estar habitando lá, que lá fala residente, teria que ser residente da Itália. Então surgiu, depois de várias negativas da justiça brasileira, do zogismo do Arthur, a gente viu a única possibilidade do Arthur estar tomando essa medicação seria lá, porque o ano estava passando aqui, a gente sabendo que a atrofia muscular espinhal, quanto mais rápido está tomando, é sensacional, é indispensável. Então, qualquer uma da medicação, quanto mais rápido está bloqueando a doença, seria melhor. Então, fizemos o primeiro contato, mandamos documentação, mandamos relatório médico para o hospital, aí o hospital falou assim, não, se o Arthur estiver dentro do padrão clínico, pode vir, estando totalmente legal, que a gente tem a possibilidade, sim, de estar conseguindo essa medicação aqui. E eu lembro direitinho, a gente estava internado no Hospital César Leite, porque a criança, qualquer gripe, qualquer outra coisa, é hospital mesmo. Então a gente ficou ali quase 2 anos, casa, hospital. E eu lembro direitinho, a gente estava ali no César Leite, foi o último julgamento que a gente teve, aí o desembargador falou não, não e não. Aí eu olhei para a Mariana e falei assim, Mariana, agora sobrou a Itália, não tem outra opção. Foi aí que a gente foi e a partir daí o Arthur ficou bem, sarou daquela gripe, tudo. Comprei uma passagem e fomos, Moreira, sem saber falar o idioma, sem saber onde é que estava chegando, sem saber absolutamente nada daquele país, como procedia, como que ficava. Mas foi encaminhando, deu certo. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com André Xavier, ele é pai do Arthur Knupp, a criança que foi diagnosticada com AME, que é atrofia muscular espinhal, que houve toda a mobilização de Manhuaçu e toda a região em prol para que ele pudesse adquirir o medicamento e o desfecho da história, que acabou que a família teve que ir para a Itália para conseguir esse medicamento. Pois bem, André, agora, a partir do momento que vocês foram para a Itália, também não foi moleza não, né? Não. Foram várias etapas, não é? Nossa vida, foi várias etapas, foi fase de adaptação, foi fase de, Moreira, você chegar no hospital para uma consulta, o Arthur ficar internado, você não saber nada do que está acontecendo, né? Que até então você não sabia nada. Também não foi fácil, foi difícil. A fase de adaptação, a gente também tem a Pietra, né? Que ficava querendo voltar diariamente, porque não conhecia ninguém, não sabia falar o idioma. Pietra é a filha, né? É a nossa outra filha de 8 anos, né? Que também foi extremamente importante, porque ela se manteve também firme na luta, se manteve firme com nós lá.
Então, voltando para o Arthur, a gente foi muito difícil, Moreira. Porque uma coisa é quando uma pessoa viaja para um outro país, à procura, talvez, de uma qualidade de vida melhor. Então, a pessoa está gozando de saúde, está bem de saúde, a pessoa consegue trabalhar, consegue se locomover bem. Agora, o meu caso com o da Mariane, com o do Arthur, já foi totalmente diferente. A gente foi quase daquela rotina de hospital, não era impossível trabalhar naquele momento, era muito difícil, porque se o Arthur passasse mal, não tinha ninguém para acudir, né? Não tinha avó, não tem tio, não tinha ninguém. E fomos aquela luta de hospital, de casas, exames. A gente fomos também com uma luta muito grande, chegamos lá, já faltava pouco tempo o Arthur tomar também aquela medicação, o Spinraza, então teve que tomar aquela medicação também, ele tomou 2 doses lá, antes de tomar o Zolgensma, porque a equipe médica falou que enquanto não conhecesse o Arthur, fazesse todos os exames, ver que ele estava uma criança ok, não poderia também estar aplicando a medicação. E conforme não é uma medicação fácil, né? A gente está falando da medicação mais cara do mundo, independente de onde você for, tem todo um processo, todo um pré-requisito para a criança estar tomando e se sobressaindo sobre aquela medicação. Perfeito. A partir do uso do medicamento, depois de vencidas todas as etapas, como tem sido a vida do Arthur, de vocês? Como é que o organismo do Arthur tem reagido? Então, Moreira, depois da medicação do Arthur, a partir de mais ou menos uns 15 dias depois, Arthur, pela doença, pela fraqueza muscular que ele tem, então a deglutição, comer pela boca, isso tudo era um sonho um pouquinho distante, porque ele não conseguia. Ia comer, engasgava, você tem que fazer máquina de tosse, aspirar, teria que... Era um sofrimento, né? É um sofrimento, tá entrando de sonda para aspirar, porque as crianças que têm AMA, talvez até algumas outras doenças, a própria saliva pode estar sufocando e matando a criança. Mas a gente chega a um certo ponto que a gente vê que você comer pela boca, você respirar sem um respirador, você poder sustentar a sua própria cabeça, você poder se mover, se locomover, igual lá o Arthur tem a cadeirinha de roda dentro da casa, ele consegue se locomover. Então você vê que isso aí é extremamente importante. Você vê um filho seu te pedir uma água, não conseguir dar, porque ele engasga com ela, e depois, hoje ele já consegue beber um pouquinho da água, a comidinha já pastosa ele já consegue comer, ele já consegue comer um Danone pela boca. Então você vê que depois do Zolgensma realmente foi jus a medicação, que está sendo extremamente importante para ele. Nesses aspectos, ele evoluiu mesmo, não tem nada a ver uma criança que a gente foi quase 1 ano e meio para a Itália, com a criança que voltou hoje, depois de 1 ano e meio de Itália, depois de pós-Zolgensma. É totalmente diferente e eu creio que o nosso bom Deus só vai ter agora, só ganhar da agora para frente. Devagar, devagar a gente chega lá. O Arthur vai completar 3 anos agora em 11 de agosto. E essa evolução, pelo que foi passado a partir do uso do medicamento, essa evolução ela tende a continuar? Tende a continuar, Moreira. Essa evolução tende a continuar porque o Zolgensma é um diferencial dele, quem acompanha, ele é uma dose única, né? Como o corpo dele não produz a proteína, a partir do Zolgensma o corpo volta a produzir essa proteína. Então, com a volta da produzindo a proteína, esses neurônios motores que estão vivos, que estão com saúde, ele volta a ficar mais forte. Então, a nossa tendência é que o Arthur vai ganhando devagarzinho, devagarzinho, mas vai sempre ganhando, não regredindo como era antes sem a medicação. Qual é o sentimento após toda essa trajetória, com a mobilização, com a negativa da justiça, com a condição de ter que ir buscar esse socorro em outro país? Qual é a sensação a partir de tudo isso que vocês viveram? Morena, a nossa sensação, na verdade, ela é de gratidão. Ela é uma sensação que não tem nem muito como explicar, porque a gente via uma história dessa, eu particularmente, era só na televisão. Eu nunca imaginei que eu ia ter um filho com deficiência e nunca imaginei que nesse exato momento eu teria que sair do país, largar tudo e para fazer aquele tratamento médico, para fazer o que tem de ser feito, né? O que a gente tem que fazer enquanto tem que ser feito. Antes, se não tiver, mais não tem como. Então a gente tem mesmo expressar a gratidão a cada um que nos ajudou, porque foi extremamente importante. Agradecer a Tribuna do Leste também, que tem sempre de portas abertas para mostrar a nossa história.
E a gente também tem a gratidão que eu falava muito com o Arthur, né, Moreira? Que como que eu ia explicar a ele que teria uma medicação quando ele tiver ali com seus... já me perguntando, questionando, porque ele fala, e já fala papai, mamãe, já pede tudo. Como que eu ia falar com ele que teria uma medicação e eu não conseguiria dar essa medicação para ele, né? Então, hoje eu posso, quando o Arthur estiver falando, meu filho, o papai fez, mas a mamãe, toda a família, toda fez o que tinha de fazer. E então a gente tem mesmo a questão de gratidão a cada um de vocês, a questão também de estar alegre que o Arthur está evoluindo a cada dia mais. E é só isso, é só gratidão, a nossa luta ainda continua, que o Arthur não deixou de ser uma criança especial, né? Não deixou de precisar de uma fisioterapia, não deixou de precisar de uma fono, não deixou de precisar de uma terapeuta ocupacional, então a rotina dele ainda continua, porque a medicação sozinha não faz efeito, né? Precisa de estar ali, Moreira, tá incentivando todo dia, tá jogando o Arthur para frente para não desanimar e a gente seguir nosso caminho, ele está ganhando cada dia mais. Nas mobilizações em prol do Arthur, você disse no início da entrevista que vocês conseguiram apurar na ordem de 2 milhões de reais. Como é que tem sido a administração desses valores, como uma prestação de contas até para a comunidade? Então, Moreira, foi até bom você tocar nesse assunto, porque quem acompanha a gente no Instagram, a gente já até falou, e quem talvez não acompanha, a gente está ali. O Arthur arrecadou esse dinheiro. Esse dinheiro é em prol do tratamento do Arthur, né, enquanto ele precisar. Quando a gente, Moreira, saiu da Itália, a equipe médica de lá, né, a gente só tem a agradecer, ela, pelo protocolo da Itália, então ela também não abriu mão de estar acompanhando o Arthur. O Arthur precisa ser assistido lá de cada 6 em 6 meses, vai ser mais ou menos, a previsão deles é durante 5 anos, a gente tem que estar indo e voltando para lá. E como que eu falaria não, né? Sabendo que eles querem o melhor para o meu filho, deram a medicação, deram todo o apoio. Então eles falaram, André, você pode voltar para o Brasil nesse exato momento, mas dezembro ou janeiro precisa o Arthur retornando, porque ele precisa fazer uma bateria de exame, precisa ser acompanhado aqui durante 5, 6 anos, mais ou menos, que foi a média que eles me deram até ele ganhar alta total do hospital lá de Trieste, que é o Hospital do Bulo de Trieste, que ele foi. Então, esse dinheiro do Arthur, por enquanto, Moreira, foi usado uma grande parte para a gente estar se vivendo lá, pagando aluguel, sobrevivendo, e por enquanto a gente está ajudando as outras crianças o que pode, e por enquanto esse dinheiro, até o Arthur acabar de completar esse ciclo, vai ficar um pouco para a reabilitação dele, porque chega lá agora, como a gente não é residente mais, a gente vai ter que comprar cadeira de rodas, porque a dele que já tá pequena, a gente tem paraporte, tem uma série de equipamentos. Então, por enquanto, Moreira, nesse exato momento, esse dinheiro do Arthur está guardadinho, tá, para ele fazer esse translado, que é ir e voltar. Acabando isso aí, a gente vai estar, sim, destinando da melhor forma possível esse dinheiro do Arthur. Mas, por enquanto, Moreira, tá um pouquinho ainda que a gente precisa finalizar, e uma ida para lá, uma volta, infelizmente, ela fica muito cara. Dando sequência, já encerrando a nossa entrevista aqui, André, quem está chegando por aqui é o Arthur Knupp. Olha só que alegria, hein, poder receber aqui o Arthur, né, nessa entrevista, depois de toda essa trajetória. Mariana, e aí, qual que é a sensação? Perguntei para o André, agora quero perguntar para a mãe. Depois de tudo isso que vocês viveram, o Arthur, com essa evolução. Então, Moreira, o nosso sentimento é de gratidão. Por muitas vezes nós falamos no sentimento de importância, que é o que nós sentimos no primeiro momento. Mas agora a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a quem nos ajudou, agradecer a cada colaborador, cada oração, cada abertura. Eu quero deixar aqui também a nossa gratidão ao pessoal do Tribuna do Leste, a você, a equipe, que sempre esteve conosco, nós sempre tivemos portas abertas aqui. Então, nosso muito obrigado, que Deus possa retribuir a cada um de vocês que nos ajudou. E o Arthur está mostrando aqui, ó. Arthur, olha lá, dá tchau pro pessoal, Arthur. Então, quer dizer, isso tudo era impossível até poucos dias atrás, né? Hoje já é uma nova fase. Sim, graças a Deus nós conseguimos evoluir. A gente sabe que a cada dia a gente precisa se empenhar, porque o Arthur ele precisa de estímulo a cada dia, mas graças a Deus ele tem respondido bem, tem evoluído e as coisas, né, já vão se encaixando e acontecendo.
Obrigado aí pela participação de vocês e por ter trago o Arthur também. Nós quem agradecemos, né, Arthur? Agora vamos dar um tchau. 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 André, muito obrigado também. Muito né? obrigado, Moreira, mais uma vez pelo espaço. Muito obrigado a cada um, Tribuna do Leste. Igual eu falo, Moreira, o Arthur teve a falta de sorte de ter nascido com a doença, né? Muito cruel, mas do mesmo modo ele teve a sorte de estar conseguindo ter o melhor tratamento possível dentro da realidade mundial. Então, isso só foi possível porque a gente contou com cada um de vocês e cada um de vocês acreditou em nós, acreditou na luta do Arthur, acreditou na vida dele. Então, a gente veio mesmo agradecer mais uma vez por vocês, por ter nos dado a possibilidade de estar fazendo o melhor para o nosso filho. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito bem, hoje então nós trouxemos para você no entrevistado do dia o desfecho da história do Arthur Knupp, diagnosticado com AME, toda a mobilização que envolveu a comunidade Manhuaçu e toda a região, e a arrecadação, como que está sendo a destinação, como que foi também receber esse medicamento na Itália, né? E a luta continua, conforme os pais disseram, né? Não para por aqui não, mas o Arthur está respondendo e respondendo bem. Para você, ouvinte da Manhuaçu, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.